Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem a sua Bíblia nessa noite, abra comigo, por favor, ao livro de Zacarias. Zacarias, um dos grandes profetas que já viveram. Eles acreditam que esse é o Zacarias do qual Jesus falou, que Israel assassinou. E se isso for verdade, então os últimos 4 profetas, se você chama Jesus de profeta, que foram enviados para Israel, eles assassinaram. Os últimos 2. Ao grande profeta Zacarias, o Senhor falou dizendo, 4º capítulo, começando com o 5º versículo. Zacarias 4 e 5. Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, nem por força humana, nem por violência humana, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero usar isso como tópico, pregando por alguns minutos nessa noite. Pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu posso me lembrar a primeira vez que eu senti o poder de Deus. Eu tinha apenas 8 anos de idade. Algumas semanas antes, o Senhor tinha me salvado de uma forma estranha, em um lugar estranho. Foi um sábado à tarde. Eu estava de pé em frente a um cinema. Estava para comprar um filme para ver Aaron Rodgers ou um outro ator. E o Senhor falou comigo enquanto eu esperava aquela janela abrir. E Deus falou: Não entre aí. Entregue o seu coração para mim, pois você é um vaso para ser usado a meu serviço. E eu era apenas uma criança, mas eu sabia que era o Senhor. Eu sei que alguns vão zombar e falar: como é que Deus pode falar com um menino de 8 anos? Deus pode falar com qualquer um. Ele falou com João Batista quando ele estava no ventre da mãe dele. Aleluia! Glória a Deus, eu senti, hein? E então aquela janela se abriu e os meninos começaram a caminhar em direção ali para comprar, e o Senhor falou comigo mais uma vez: Não entre aí. Entregue o seu coração para mim e eu quero te usar para o meu serviço. E eu tinha colocado a minha moedinha ali aonde você pega o seu ingresso. E eu peguei meu dinheiro de volta. E eu me lembro da mulher, o nome dela era a Senhora Green. Ela falou: Ô Jim, você vai ou não vai? E eu disse não. Então eu fui até a farmácia que ficava na esquina. E eu falei: eu quero o sorvete mais alto que você tem. Agora hoje em dia eles têm 99 sabores. Naquela época eram só 3. Chocolate, baunilha e morango, era só isso. Eles colocavam em um cone e eu fiquei na esquina até que eu senti. Com 8 anos de idade, era como se 100 libras fossem tiradas dos meus ombros. E eu, como um garoto de 8 anos, eu não sabia muito do pecado. Eu sempre me perguntava, se eu me sentia assim com 8 anos de idade, como é que aquele bêbado deve se sentir quando a vida dele inteira foi gasta no álcool, nas drogas ou sei lá o quê? Então ele vem para Jesus e ele nasce de novo e o mundo dele é transformado. É a melhor coisa do mundo. Não há nada como isso. Eu tenho que te falar, o Jack Daniels não pode competir com isso. O Pabst Blue Ribbon não pode competir com isso. A maconha não pode competir com isso. E eu sabia que eu estava salvo. Eu cheguei em casa mais cedo e a minha mãe sabia mais ou menos a hora que eu chegaria e eu tinha chegado mais ou menos 1 hora antes. E ela perguntou: você não foi para o cinema? Eu disse não.
Por quê? E eu disse: o Senhor me salvou. Desse jeito. E ela falou: o quê? E eu disse: o Senhor me salvou. E ela disse: como? E eu disse: eu não sei como, mas Ele salvou. Então, onde é que você estava? E eu falei: na frente daquele cinema. E o Senhor te salvou ali? E eu falei: sim, Ele me salvou ali. Foi meio esquisito para ela, mas para mim não foi. E alguns dias depois, naquelas férias, eu não tinha escola e eu sempre fui alguém que levantei cedo e devia ser 6 horas da manhã e eu fui até a sala. A minha mãe e meu pai estavam ao lado do meu piano. Eu tinha um piano antigo que eu aprendi a tocar nele. E eles estavam falando a respeito da minha avó, que era a mãe do meu pai, era a mãe dele. E eu chamava ela de Nani. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu não conseguia falar, sabe, N, eu falava Nene, e ficou daquele jeito. E eles estavam falando dela e não era algo positivo. E eu ouvi o meu pai dizer: minha mãe está doidona com essa religião. Agora, todos iam para a mesma igreja, a igreja das Assembleias de Deus ali na cidade. Mas ela foi a primeira em nossa família a ser batizada com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. E ela voltou, sabe, ela estava cheia de alegria, cheia do Espírito Santo, gritando glória a Deus para todo mundo que ela via, ela falava: olha o que o bom Deus fez para mim. E a minha mãe e meu pai pensavam que ela tinha ficado fanática. E ele falou: não dá nem para ficar perto dela, ela só fica falando de Jesus. E eles eram salvos. Eles diziam que amavam Jesus, mas sabe, para que ficar falando muito disso? Sabe, para alguns de vocês isso é um problema, vocês nunca ficaram muito doidos por Jesus. Se alguns de vocês querem saber o que é um verdadeiro fanático, dá uma olhada para mim aqui. Você está olhando para um verdadeiro fanático por Jesus. É Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus de noite, Jesus na madrugada, Jesus o dia inteiro. E a minha mãe disse, e eu estou escutando isso tudo, e a minha mãe disse: se você ficar muito perto dela, vai começar a orar algum tipo de língua que não dá nem para entender. De alguma forma, eu não achei que era negativo, porque eu conhecia minha avó. Eu escutei aquilo por 1 minuto ou 2, eu saí correndo, peguei na minha bicicleta e fui direto para a casa dela. Bati naquela porta, minha avó abriu e ela falou: vem para cá. E eu falei: vovó, minha mãe e meu pai falaram que você recebeu algo do Senhor que te faz falar engraçado. Eu quero saber o que é. Glória a Deus, eu estou aqui nessa noite para te falar o que é. Eu estou aqui nessa noite para te falar o que é. Eu estou aqui nessa noite para te falar o que é. Glória a Deus. Eu quero saber o que é. Isso está na minha mente como se tivesse acontecido ontem. Ela riu e disse: vem aqui, Jimmy, eu quero fazer um chá para mim. Ela amava tomar chá. E ela disse: eu vou te contar. Aí ela fez o chá, se assentou, nunca nem bebeu chá. Eu me assentava no chão, olhando para ela, e ela começava a me contar como foi que Jesus a batizou com o Espírito Santo. E quando ela chegava na parte onde ele batizou ela com o Espírito Santo, o poder de Deus vinha sobre ela, as mãos dela se levantavam e ela começava a orar em outras línguas e o Espírito de Deus a dava capacidade. Foi a primeira vez que eu senti o poder do Deus Todo-Poderoso e eu comecei a arrepiar todinho no meu braço. E eu quero te dizer, eu nunca mais fui o mesmo.
Eu tinha 8 anos de idade, eu nem sabia o que fazer, eu fiquei olhando para ela. Eu voltei de tarde e falei, me conte outra vez. Tô falando sério. Eu me assentei no mesmo lugar e ela me falou a mesma coisa. E quando chegou na parte que o Senhor encheu ela, o poder de Deus veio sobre ela de novo. Ela levantou as mãos, orou em línguas e veio sobre mim de novo. Na manhã seguinte eu estava lá às 8 da manhã. Me conta de novo. Eu estou falando sério. Eu ia todo dia, 2 vezes, várias vezes, 3 vezes no dia, e ela me contava a mesma história todas as vezes, e eu me assentava ali esperando, porque eu sabia que o poder do Deus Todo-Poderoso, olha, é disso que a igreja precisa, é disso que você precisa, é disso que eu preciso, é disso que as Assembleias de Deus precisam, é disso que a igreja de Deus precisa, é disso que os batistas precisam, é disso que os metodistas precisam. Glória! E eu queria o que ela tinha. Eu fiquei tão faminto por aquilo que uma manhã, alguns dias depois, estávamos orando de manhã e eu estava de joelhos do lado direito do altar naquela pequenina igreja. E olha, eu estou para te dizer algo que eu não entendo, sabe? Mas foi como se, de repente, eu estava em uma piscina de luz líquida. Eu podia ver, eu não podia... Foi como, sabe, não existe uma luz líquida, eu não conheço isso. Mas era como se fosse luz líquida e eu comecei a orar em outras línguas. Com 8 anos de idade. 1 hora, 2 ou 3 horas depois, minha mãe levou para casa e eu ainda estava orando em línguas. Por 2 ou 3 semanas eu não conseguia falar inglês. A não ser em algumas vezes, estou falando sério. A minha mãe me mandou para o correio. Naquela época ela me enviou para pegar um selo de 3 centavos. E olha, se você tem menos de 25 anos de idade, você nem sabe o que é isso. Mas eu me lembro de colocar aquela moedinha ali no balcão. Eles transformaram aquele correio em um museu, mas deixa pra lá. E então ele olhou pra mim e falou, o que você quer, filho? E eu estava tentando falar pra ele que eu queria e eu começava a orar em línguas. E eu tenho 8 anos de idade. Ele olhou pra mim. Quando eu era novo, o meu cabelo, sabe, era quase branquinho de louro. Agora está voltando a ser como era quando eu era pequeno. E era louro, não é branco desse jeito aqui. E ele olhou para mim, eu não parecia ser estrangeiro. Ele ficou olhando para mim assim, engraçado, e falou, eu não entendi o que você disse, filho, repete aí. E eu tentei outra vez e comecei a orar em línguas. E ele disse, me desculpa, jovem, eu não consigo entender o que você está dizendo. E eu tentei pela 3ª vez e comecei a orar em línguas outra vez. E ele ficou de pé ali, a gente ficou olhando um para o outro. Eu peguei meu dinheiro. Aquele era o evangelista em mim. Não deixe uma moedinha sobrando. Aleluia! Aleluia! Alguém tem que gritar. Alguém tem que louvar a Deus aqui. E eu cheguei em casa, minha mãe falou, cadê o meu selo? Eu falei, olha, agora eu posso falar inglês? E eu disse, eu não comprei. E ela falou, como assim você não comprou? E eu falei, ó, eu não conseguia falar o que eu queria para ele. E ela falou, como assim? Aí eu falei, eu começava a falar em línguas. Ela disse, olha, se eu te mandar para outros lugares, eles vão pensar que todos somos doidos aqui nessa casa. Ela não falou isso não, mas ela pensou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sempre lamentei, eu não queria falar de tudo isso, mas na manhã em que minha mãe... Agora, cuidado com o que você fala a outras pessoas que você não vai fazer. Em respeito ao Senhor. Mas cuidado com o que você fala.
Tínhamos uma mulher em nossa igreja que ela falava alto de vez em quando. E a minha mãe e meu pai não gostavam daquilo. Sabe, existiam outras coisas que eles não gostavam. Um irmão ficava feliz e começava a correr em volta do prédio. E eles achavam que aquilo estava exagerando, sabe? Isso não se faz. Eles eram bons batistas pentecostais, entendeu? Então a minha mãe, ela fez um comentário a respeito das pessoas que faziam isso. Eu era um garoto, eu escutei, eu não pensei em nada demais, mas eu escutei. E naquela manhã nós estávamos em uma reunião de oração na igreja. E claro, meu pai e minha mãe nunca perdiam um culto, nunca perdiam uma oração. Então, o meu primo Jerry Lee veio e ele, mais outros meninos, e eles queriam que eu fosse brincar com eles, e eu fui com eles. Nós sempre brincávamos de cowboy, índio, eu sempre era o xerife. Coitado do Jerry Lee, ele era sempre o índio e eu sempre matava ele. Mas então, a gente estava brincando, sei lá, eu acho que era pelo menos meio quarteirão da igreja. Eu, Jerry Lee, mais alguns garotos que estavam ali. E eu escutei alguém gritar. Numa distância grande da igreja, eu escutei eles gritarem. E eu sei que alguns de vocês aqui não sabem o que isso quer dizer. Sabe, gritando bem alto. E então eu me lembro que o Jerry Lee falou, tá vindo da igreja. E eu fiquei envergonhado. Eu fiquei envergonhado porque era minha mãe, eu sabia que era minha mãe. Glória! Aleluia! Eu sabia que era minha mãe. E eu ouvi ela gritar outra vez. E ele disse, está vindo da igreja? Eu falei, não, é um acidente de carro, eu acho que é isso, é o carro que deve ter batido. E alguém está gritando. Mas naquela manhã, o Senhor batizou a mãe do Mick Gillis com o batismo do Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, e batizou a minha mãe com o poderoso Espírito Santo, e ela começou a orar com outras línguas como o Espírito de Deus a capacitava. Glória a Deus e ao Cordeiro para sempre. E ela fez tudo que ela disse que jamais iria fazer. Ela começou a correr em volta daquela igreja. Eu estou falando sério, eu não estava ali, mas eles me contaram. E como eu disse, sabe, começaram a gritar ali também. Então tinha um senhor de idade naquela igreja. Ele era cego. E a sua higiene não era muito boa, sabe como é? Então, minha mãe pensava que a nossa igreja era um pouco sofisticada demais para alguém como aquele homem ir. Vocês estão entendendo? Bem, ele não era bom o suficiente para vir para a nossa igreja. Ela não disse dessa forma, mas é isso que ela queria dizer. Você pode falar, sua mãe era algo doido, hein? Você também é. E quando minha mãe foi batizada, ela veio orando em outras línguas e abraçando aquele homem, abraçando ele. Glória! Aleluia! 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 Alguém tem que louvar, alguém tem que glorificar a Deus. Glória ao Cordeiro. O nosso mundo mudou. Eu digo que o nosso mundo mudou completamente. Antes de começar a falar dessa mensagem, você fala, ainda não começou não? Olha, eu quero estabelecer uma fundação a respeito de como o Espírito Santo trabalha. Como o Espírito Santo trabalha. Se você perguntar para a maioria dos cristãos, e eu sei que a maioria de vocês sabe, mas a maioria lá fora, se você perguntar a eles como o Espírito Santo trabalha, eles não têm a menor ideia do que você está falando. Eles olham para você de um jeito estranho e perguntam, como assim como ele trabalha? Ele simplesmente trabalha. Não, ele não simplesmente trabalha. Pense nisso. O Espírito Santo é Deus.
E se ele fizesse o que ele quer fazer e apenas trabalhasse como alguns cristãos pensam, nunca ia existir um cristão que decepciona a Deus, porque ele ia te parar, bem. E eu quero repetir para que você entenda. Ele simplesmente trabalha. Não, não é simples assim. Se fosse assim, ele usaria o seu poder e só ia ter que usar um pouco do poder para parar você antes de errar. Quando você estivesse pronto para fazer algo errado. Mas já notou que ele não faz isso? Se você é burro o suficiente para fazer, ele deixa você fazer. Bem, eu vou ter que falar de uma forma mais simples, porque eu estou vendo que vocês não sabem como isso funciona, não é? E Ele é Deus, mas Ele nunca vai passar por cima da sua vontade. E aqui tem algo mais, hein? Ele não vai parar você se você for dar uma de tolo. Se você quiser... Quem foi que escreveu o Progresso dos Puritanos? Quando John Bunyan escreveu o Progresso dos Puritanos, falando a respeito de subir a montanha dos tolos, todo cristão já subiu a montanha dos tolos uma hora ou outra. E glória a Deus que ao mesmo tempo Ele não te larga. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Glória a Deus. Ele não vai te largar. Eu disse que Ele não te abandona, porque Jesus disse: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, eu sempre estarei contigo até o fim dos tempos. Agora, como é que Ele trabalha em sua vida? Romanos 8:2 nos diz, eu vou começar com Romanos 8:1. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que caminham não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui está, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Esse é o Espírito Santo, o Espírito da vida é o Espírito Santo. A lei, isso é uma lei, não é a lei de Moisés, é a lei instituída pela Trindade desde a eternidade, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo, tudo que é feito nessa terra, em relação à Trindade, com uma exceção, foi feito pelo Espírito Santo. Quando Deus transformou esse mundo em um estado habitável, em Gênesis 1, a Bíblia diz que o Espírito se movia na face das águas. E o mover do Espírito é o começo da vida. Eu quero que você entenda isso. O mover e o operar do Espírito Santo é o começo da vida. Tudo que é feito, você pode falar dessa maneira: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, todos eles são donos do universo inteiro, mas diga dessa maneira para que você entenda. Deus direciona, Deus o Pai. Deus o Filho é o arquiteto. E Deus, o Espírito Santo, é o construtor. Vou repetir. Deus o Pai é o dono, Deus o Filho é o arquiteto e Deus o Espírito é o construtor. Glória a Deus. Nós somos a habitação de Deus através do Espírito e Ele está construindo algo em nós. Ele está construindo algo. A única coisa que o Espírito Santo não fez foi Jesus Cristo e o preço que Ele pagou no Calvário, mas Ele supervisionou todo o passo daquilo. Quando Maria deu à luz e o anjo Gabriel disse que essa criança que vai nascer, você tem que chamá-lo de Jesus, porque Ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. A primeira menção de Cristo, antes da encarnação, a Maria foi a respeito da cruz. O nome dele vai ser Yeshua, significa Salvador. Ele vai salvar o seu povo
dos seus pecados. Glória a Deus, porque Ele já salvou. Glória a Deus pela salvação. Glória a Deus pela salvação. E a maneira que Maria deu à luz não foi nada físico, tudo foi espiritual. Foi o Espírito Santo que simplesmente disse que aconteça. Da mesma forma que Ele disse que haja luz e houve luz. Que haja gravidez. E Maria, uma adolescente de mais ou menos 16 ou 17 anos, instantaneamente ficou grávida. Que quer dizer que Jesus não nasceria como resultado da queda de Adão. Glória a Deus, está certo. O Espírito Santo supervisionou a ele toda a sua vida. Eu vou pregar nisso sexta-noite. Mas Jesus nem começou seu ministério até que ele foi batizado com o Espírito Santo. Olha, eu estou falando do Filho de Deus, hein? E o Espírito Santo sempre trabalhou de uma maneira e através da cruz. E você pode falar, peraí, não existia cruz até quando Jesus morreu? Todos os sacrifícios simbolizavam a cruz. Eles eram insuficientes para fazer o que precisava ser feito, porque o sangue de animais não podia remover o pecado. Não podia remover. Então o Espírito Santo estava limitado. Ele não podia entrar no coração e nas vidas de crentes e na época do Velho Testamento para habitar ali permanentemente. Ele podia com alguns por um certo período de tempo para ajudá-los a fazer o que eles eram chamados para fazer. Mas a maioria, ele estava com eles, mas não dentro deles. O Espírito Santo supervisionou a Cristo de uma forma que ele nem podia morrer até que o Espírito Santo tinha falado para ele para morrer. E se eu não estou enganado, esse é o 9º capítulo de Hebreus. O Espírito de Deus falou a ele qual o momento que ele tinha que morrer. E naquele momento ele disse, está consumado. E em suas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. E ele morreu. E o preço foi pago, e quando ele fez isso, o véu no templo se rasgou, para qualquer um que queira possa vir e tomar gratuitamente da água da vida. Agora, por causa da cruz, somente, exclusivamente, totalmente, absolutamente por causa da cruz, o que Jesus fez ali, o Espírito Santo, no momento que você veio para Cristo, seja lá quando foi, por causa daquilo que Cristo fez na cruz, quando você aceitou a Ele, todo pecado foi perdoado. Agora eu não estou dizendo da maneira certa, precisa ser dito de uma maneira melhor. Você foi totalmente perdoado. Não, olha, tem que ser melhor do que isso. Você não foi somente perdoado por completo, você foi declarado inocente. Não, é um pouco melhor do que isso. Você não foi somente perdoado por completo e declarado inocente, você foi declarado totalmente livre. Livre de todas as acusações, inocente de todas as acusações. Glória a Deus, alguém tem que se alegrar. Well, you ask me why I'm happy. Well, then I'll just tell you why. Because my sins are gone. And when I meet the scoffers, that's it, and they ask me where they are, I just say, my sins are gone. 5 cord, they're underneath the blood. I said they're underneath the blood. I said they're underneath the blood. On the cross of Calvary, as
4 chord far removed, 1 chord as darkness is from dawn. Now love this. In the seas of God's forgetfulness, it's good enough for me. Praise God. I said praise God. I said praise God. My sins are gone. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! There underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn, in the seas of God's forgetfulness, and that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Olha, eu quero te falar um negócio, escuta só. Eu não consigo e você não consegue. Somos humanos. Existem muitas coisas que você quer esquecer, mas você não consegue esquecer. Existem muitas coisas que você tem que lembrar e você esquece, mas existem coisas que você quer esquecer, mas você não consegue esquecer porque você é um ser humano. Mas Deus tem a capacidade de esquecer. O que é que Ele não se lembra mais? Todo pecado, qualquer pecado que você já cometeu no passado, glória a Deus, Ele esquece, assim como o leste está distante do oeste. Esquece, esquece, no mar de esquecimento do Senhor. Glória a Deus. Isso veio sobre mim outro dia. Eu estava pensando em algo. Não, espera aí, vocês vão ter que aguentar isso, hein? Eu sei que eu posso olhar para você e saber que você precisa andar o dia inteiro fazendo assim, ó. Tentando fazer com que as asas dos anjos fiquem agarradas em você, né? E eu estava reclamando com o Senhor. Você já fez isso? Reclamando. Ai, Senhor. Deixa eu pensar como vou dizer isso. Porque dá para saber que nós temos aqui 2 pessoas que são fofoqueiras demais, eu sei. Algo que eu fiz no passado não é da sua conta, não é da sua conta. E eu estava reclamando e o Senhor falou: do que é que você está falando? E eu falei: como assim? O que eu estou falando? E ele disse: eu não sei do que você está falando. Já se foi. Se foi. Se foi, se foi, se foi. Aleluia, se foi. Se foi. Well, it's gone at last. Well, gone at last. Thank God my sins are gone at last. I've had a long streak of that bad, bad time, but my sins are gone at last. Alguém nesse lugar tem que glorificar. I said gone at last. I said gone at last. Vai, toca o órgão aí. Thank God my sins, they were gone, they're gone at last. I've had a long streak of that bad, bad time, but my sins gone at last. I said gone at last. Gone at last. Thank God my sins are gone.
Aleluia! Vamos sentar. Perdoado, inocente, livre e mais um, perfeito, não, pera aí, perfeito, olha, você está indo longe demais, o problema é seu. O que Jesus é, eu sou. O que Jesus é, vocês são. O Senhor dá a você a sua perfeição. Ele não pode dar uma justiça ao pecado. Ah, eu tenho uma certa dificuldade com isso, você diz. Eu sei que você tem dificuldade com isso. Mas quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sacrifício. Glória a Deus. Agora, é a cruz de Cristo que tornou isso legalmente possível para que o Espírito Santo entre em nosso coração e em nossa vida e permaneça para sempre. Glória a Deus. Ele está aí agora e para permanecer para sempre. E Ele só pede de você, não é muita coisa, se fosse assim nós não íamos conseguir vencer. Mas Ele requer uma coisa. E isso é que a sua fé esteja exclusivamente em Cristo e naquilo que Cristo fez por você na cruz. Só isso. Um pregador batista me escreveu outro dia, ele disse: irmão Suega, se você estivesse pregando isso há 100 anos atrás, todo mundo ia aceitar. Mas hoje em dia é uma mensagem esquisita. A cruz de Cristo tem sido tão pouco pregada que é estranho. Toda a doutrina da Bíblia é construída na cruz. Toda a doutrina. Muito bem. Essa é a minha introdução a essa mensagem. Israel, abaixo de Ciro, no tempo dos persas, o filho de Ester, ela se casou, lembra aquele rei que ela se casou com ele? Não lembro o nome, mas eles tiveram um filho e o nome dele não era Ciro, esse é só um título, mas o nome dele era falado por vários anos em profecia antes mesmo dele nascer. Devido ao que Ester o ensinou, esse rei, ele permitiu que os filhos de Israel voltassem, como Jeremias profetizou, de volta até a terra prometida. 50.000 foram da primeira vez abaixo de Esdras. Quando voltaram, foi terrível. A cidade estava totalmente destruída, sabe? Fazia muitos anos que eles estavam longe. O templo foi queimado e roubado e destruído. E a cidade estava simplesmente em ruínas, estava em ruínas. Era como se aquele terrível furacão... Qual o nome daquele furacão mesmo? Sandy. Quando a gente chega dessa idade, a gente ganha um pouco de desculpa. É claro que você é uns 20 anos mais jovem do que eu, né? E aí, você viu na televisão, sabe? Terrível, tudo destruído. E a primeira coisa que Esdras fez, naquela época, as cidades, não importam, a cidade tinha que ter uma parede em volta, porque muitas pessoas vinham assassinar, roubar, matar, eles tinham que ter os muros da cidade.
Mas a primeira coisa que Deus e o Espírito Santo disse para Esdras construir foi o altar. Eu quero que você pense nisso. O altar, onde poderiam oferecer sacrifícios. Antes do muro ser construído, antes do templo ser construído, antes de qualquer coisa ser construído, construíram o altar. Isso significa algo. Ele estava dizendo a Israel: mas Senhor, nós não temos um muro para guardar isso. Ele disse: o sangue derramado do cordeiro é sua proteção. Glória a Deus. Construa o altar e ofereça sacrifícios. Agora, eles estabeleceram a fundação do templo, mas pararam. Haviam problemas que os atrapalhavam e eles não deveriam ter permitido que os parassem, mas pararam. E eu quero te dizer, isso que Deus nos chamou para fazer, esse ministério que você é parte dele, alguns de vocês há 4, 5 anos você fala: eu não sei se eu sou parte disso, eu só vim para espionar o acampamento. Bem, você fica muito perto dessa ribanceira e você vai começar a rolar para baixo junto com a gente, vai vendo. E Satanás vai fazer tudo o que ele pode fazer para tentar parar. Você não pensa que ele vai deixar o evangelho passar no mundo inteiro sem tentar parar, não é? Ele tenta parar de toda maneira que ele pode, parar os judeus para não deixar que eles construíssem o templo. E algo esquisito é o seguinte: pela primeira vez Deus se referiu àquela terra como terra santa. Quando eles fizeram templos que custaram milhões de dólares, e a cidade era uma das mais bonitas do mundo, ele nunca se referiu a ela como terra santa. Mas aqui eles estão com uma cidade destruída, e suas casas eram tendas, e ainda assim Deus chama de terra santa. Por quê? Quando toda a esperança da carne morre, então Deus, o Espírito Santo, começa a trabalhar. Glória a Deus. E eles não começaram a reconstruir aquele templo até que 2 profetas, Ageu e Zacarias, começaram a profetizar. Quando Ageu e Zacarias começaram a profetizar, Deus ainda disse a eles: eu quero que vocês vão... Olha, eles não tinham ouro e prata, mas falou assim: vai lá, pega os tambores, tragam aqui, começa a trabalhar nesse templo, vamos construí-lo, para que vocês possam adorar, e eu possa estar em seu meio e te abençoar e te ajudar. Então ele disse a eles: faça isso, e desde esse dia eu vou te abençoar. Imagine só, desde esse dia, marque no seu calendário, ele disse: eu vou te abençoar. E ele disse: de outra forma você não vai ser abençoado, mas se você fizer o que eu te falei para fazer, você vai ser abençoado. Então, havia um outro rei em meio aos persas na época, e Artaxerxes era o seu nome. Que nomezinho, né? Artaxerxes. É esquisito demais. Artaxerxes. Muito bem, rapaz. E alguns daqueles que duvidavam na Terra Santa, alguns dos samaritanos que não queriam ver aquele templo construído ou nada construído, escreveram uma carta para ele e falou assim: olha, você tem que parar esse povo. E ele escreve uma carta e essa é a monarquia mais poderosa na face da terra. Esse homem é a cabeça de todo aquele império persa que está ali controlando. A capital é Suzã, e é o Irã nos dias de hoje, que nós temos problemas até hoje com esse povo. Os persas. Então, ele escreve uma carta e fala: pare de construir esse templo. E os afastadores e os detratores vieram com a carta nas mãos, entregaram e disseram: pare toda a obra. Você não pode fazer nada.
porque o rei do Império Persa disse: pare. Mas quando Deus te manda fazer algo, você não para. A única coisa que Deus não tem é a marcha ré. Ele sempre vai adiante. O Mar Vermelho está na frente, vai adiante. Jericó está aí, vai adiante. Se encheu o Jordão, vá à frente. Você está entendendo o que eu estou falando? Será que você pode entender o que eu digo? Alguém disse: você está entrando em muitos canais de televisão rápido demais. Você está entrando em muitos satélites rápidos demais. Não há como pagar. Pagar não é da minha conta. Quem vai pagar é Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos começar a traduzir para russo daqui a alguns dias. Nós estamos em um satélite lá agora que cobre a metade da Rússia. Nós vamos entrar em outro mês que vem que vai cobrir a outra parte da Rússia. Por quê? Porque nós temos uma história para contar, nós temos uma canção para cantar, nós temos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sem retroceder. E Ele diz: pare, pare. E o Senhor, eu não tenho tempo para desenvolver isso. Nossa, eu tenho que acabar a mensagem, mas já passou minha hora de dormir. É sério. E o Senhor deu a Zacarias uma das visões mais estranhas que você já viu na vida, que ele já tinha visto. Tinha um grande candelabro com uma vasilha em cima e 7 lâmpadas nele, 7 canos e óleo dourado descendo naqueles canos. Agora, que negócio é aquele? E ele perguntou: Zacarias, você sabe o que isso é? E Zacarias falou: não tenho a menor ideia do que é isso. Um grande candelabro de ouro com 7 lâmpadas. E eu posso dizer o que isso significa, mas eu não vou falar, porque existia ali uma bacia em cima com óleo, mas era uma tipificação. Eu só disse isso tudo para dizer que ele estava contando a Zacarias que está chegando o dia que eu vou encher o meu povo com o Espírito Santo. E vai ser uma fonte ilimitada. Vai fluir do céu ao coração e à vida deles constantemente. Fluir. Está fluindo agora. Está fluindo agora. Eu disse que está fluindo agora. Está fluindo agora. Glória a Deus, está fluindo agora. Eu estava indo para casa essa tarde. O dono estava terminando o culto. Eu estava escutando ali na rádio, orando para que pessoas fossem cheias do Espírito Santo. E o Espírito de Deus veio sobre o meu carro. Sério mesmo, veio no meu carro. E esse óleo começou a derramar. Começou a derramar. Eu tinha que parar na luz vermelha e eu fiquei ali louvando a Deus no carro. E as pessoas do lado olhando para mim, achando que tinha algo de errado comigo. Sim, não, algo está certo comigo. Então, e o nome daquele rei foi Ristapes. Ele era o Artaxerxes. Artaxerxes é só um nome como se fosse presidente ou César assim. E o nome dele era Ristapés. Olha, o que você ia fazer se seu nome fosse Ristapés? Então, ele instruiu eles a pararem de trabalhar. Parem de trabalhar. E o Senhor falou por Zacarias a Zerubabel e disse:
Não é por força humana, nem por violência, mas é através do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você lê esse termo no Antigo Testamento, Senhor dos Exércitos, sabe o que significa? Significa o Senhor dos Exércitos. Eu tenho um exército comigo, glória a Deus, o Senhor dos Exércitos. E apenas um daqueles soldados matou 120.000 assírios. É um exército poderoso, meu amigo. E ele disse: essa montanha vai ser removida. Ele chamou aquele homem de montanha, ele falou: ele é grande sim, mas eu sou maior. E no hebreu isso significa que assim como você se levanta de manhã, não você, porque você tem uma barba, mas você também não, você também tem barba. Você não tem muito cabelo, mas então aguenta aí. No hebraico é como se você pegasse uma navalha. Eu nunca fiz a barba com a navalha e nem quero também. Mas você pega uma navalha e você raspa o seu rosto. Você tem que tomar cuidado com aquilo, porque senão se corta. Você raspa o rosto. E quando ele diz que essa montanha vai ser removida, mesmo que ele falou outras coisas, ele quis dizer que eu vou tirá-lo dali, assim como você raspa o seu rosto com a navalha. É isso que eu vou fazer com ele. Em alguns meses depois, ele estava morto. E aí construíram o templo. Glória a Deus. Aleluia. Você serve um grandioso Deus. Você serve um grandioso Deus. Você serve um poderoso Deus. Glória a Deus. Pai Celestial, acabamos de tentar nessa noite a falar dessa grande palavra do poderoso Deus. Mas te agradecemos pela sua graça. Porque não é por força. Me dá... O que você está tocando aí? Me dê um lá aí, por favor. Não, desculpa. Me dá um mi bemol, por favor. Oh, it's not by might, not by power, but it's by my Spirit, saith the Lord. It's not by might, it's not by power, but it's by my Spirit, saith the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed by my Spirit, saith the Lord. Eu quero te pedir para fazer algo que é o Senhor que está me pedindo para fazer. Eu quero que todos vocês se levantem daqui a pouco, quando eu te pedir. Alguns de vocês têm algumas montanhas em suas vidas. E eu não sei o que elas são. E nós temos vários e-mails e cartas. E o meu coração chora por eles. Eles falam: irmão Swagger, ore para que Deus me dê vitória sobre a nicotina. Eu não consigo parar de fumar. Por favor, ore por mim. Outros, com outros problemas, você diz: uma pessoa pode estar salva e fumar cigarros? Bem, você está salvo, você está julgando eles, então aguenta firme. Não, eu não estou falando que você pode fumar à vontade. Eu nunca fumei na minha vida inteira, então. Mas Jesus Cristo veio para libertar os cativos. E isso é uma montanha. E eu não vou pedir, sabe? Não, eu quero que todos vocês se levantem. E onde quer que essas montanhas estejam, Ele vai remover, se você permitir que Ele faça isso. Se coloque de pé, por favor. Well, not by might, or not by power, by my Spirit, saith the Lord. Well, not by might, or not by power, by my Spirit, saith the Lord. Here it goes. And
mountain shall be removed. Yes, this mountain can be removed. Yes, this mountain shall be removed by my Spirit. Say one more time now. Oh, not by might, well, not by power, well, by my Spirit, say the Lord. Not by might, not by power, but by my Spirit, say the Lord. Se há uma montanha aí, enquanto eles cantam outra vez, eu quero pedir você para sair de onde você está antes de irmos embora. E nós vamos dar um passo de fé, um passo de vitória. Quando você vem ao altar, você sempre dá um passo de vitória. E você vai descer aqui à frente e dizer: Senhor, eu não espero que o Senhor vá fazer, mas Senhor, eu te agradeço porque essa montanha da minha vida foi removida. Não pelo que eu faço e não faço, mas pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E nós vamos selar, dando esse passo de fé, esse passo vitorioso. E toda a montanha que Satanás instituiu em sua vida vai ser destruída nessa noite. Não semana que vem, não mês que vem, não ano que vem, mas nesse momento. Hoje é o dia da nossa vitória. Cante outra vez. Vem até aqui se há algo que precisa ser removido. E comece a adorá-lo. Está feito, já foi feito. Aleluia. O Senhor acabou de falar ao meu coração. Alguns de vocês não vão ser capazes de estar em todos os cultos na parte da noite. Você vai embora no fim de semana agora. Você veio, você está faminto por ser cheio do Espírito Santo. Não é por força, nem por violência, mas através do Espírito Santo. E mesmo orando para pessoas serem cheias no sábado à noite, vamos fazer mais uma vez hoje. E alguns de vocês vão embora antes do sábado, então você precisa do batismo no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Se você é essa pessoa, levante a mão. Olhe para eles agora. Eu quero que vocês olhem para mim agora, vocês que levantaram as mãos. Nós vamos orar por você daqui a 30 segundos. E eu quero que todos os pastores venham até aqui para impor as mãos. O único requerimento para ser cheio do Espírito é nascer de novo. Só isso, ser salvo. No momento que você foi salvo, você estava capaz de receber o batismo com o Espírito. Em segundo lugar, nós acreditamos, de acordo com a palavra de Deus, que todos que são cheios oram em outras línguas. O que são línguas? São idiomas conhecidas e faladas em algum lugar nessa terra, mas que não são conhecidas por você que está falando. Em terceiro lugar, a coisa mais importante, tudo que recebemos do Senhor vem pela fé. Nós não fazemos nada para merecer, nós não pagamos por isso, nem trabalhamos para receber. Você recebe pela fé. E da seguinte forma, daqui a alguns segundos, todos vocês que vieram para ser cheios, eu vou pedir para você levantar suas mãos. E quando levantarmos as mãos como sinal de submissão e entrega, e eu vou orar, eu vou pedir ao Senhor
que é quem batiza com o Espírito Santo, para derramar o Espírito dele sobre você. E quando eu terminar de orar, nós vamos impor as mãos sobre você, aqueles à sua volta. Quando você ver as pessoas com as mãos levantadas, se você for cheio do Espírito, impõe as mãos sobre eles também. E no momento que colocarmos as mãos sobre você, queremos que você comece a dizer em alta voz: Pai, em nome de Jesus, pela fé eu recebo o enchimento do Espírito Santo. E no momento que você fizer essa declaração de fé, você vai começar a sentir que algumas palavras, algumas frases que o Espírito Santo está colocando em você. É aí que você tem que ter fé. Abra sua boca e entregue a sua língua e comece a falar. Eu gosto de dizer dessa maneira: você começa, mas é Ele quem termina. Você começa, mas é Ele quem termina. Então, quantos de vocês vieram receber nessa noite? Se você precisa do batismo, levante suas mãos, continue com elas levantadas, como um sinal de entrega e submissão. Vocês que são cheios, olha à sua volta. Esses com mãos levantadas, eu quero que você imponha as mãos sobre eles daqui a pouco. Agora eu quero orar primeiro antes de impor as mãos sobre eles. Pai, em nome de Jesus, todo homem, toda mulher que está de pé diante de mim agora com as mãos levantadas, eles vieram receber o batismo do Espírito Santo. E aqueles que estão escutando, aqueles que estão assistindo em outros lugares, onde quer que eles estejam, que estão famintos e sedentos para serem cheios do Espírito Santo. Nós oramos agora para que o seu Espírito venha a ser derramado, não somente do coração daqueles que estão aqui, mas aqueles através da rádio, da televisão e da internet também. E Senhor, nós estamos dizendo agora, pela fé, sejam cheios do Espírito Santo. Impõe as mãos sobre eles agora. Comece a falar agora. Comece a falar agora. É isso aí, você acabou de ser cheio. É isso aí, continua, continua. Jesus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Comece a falar agora. Let your Holy Spirit come and take control. Every sin. Por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
É isso mesmo, vai, começa a falar. É isso aí. Você acabou de ser batizado. As you give your life to Him, Aleluia. you free. You will live and reign with Him Eternally. Jesus. Sing to the Father, Aleluia, glorifique ao Senhor com palmas. Pai, no nome que é acima de todo nome, Jesus Cristo. Enquanto nós chegamos à conclusão, Pai, desse culto, seja o que for, que seja a luta, a montanha ou o cativeiro que tem vindo sobre a vida dos seus filhos, ou aqui nesse santuário, aqueles que estão assistindo e escutando, nós ordenamos que todo o poder do maligno que veio sobre esse Filho de Deus, nós lembramos a você, Satanás, que você foi derrotado na cruz do Calvário, e aquele que o Filho libertou está livre. Então a nicotina já não reina mais, a pornografia já não reina mais, o álcool já não reina mais, o espírito de homossexualidade e de lesbianismo já não reina mais. Mas a vitória, essa montanha está destruída pelo poder de Deus e nós tiramos ela do caminho. Em nome de Jesus, aleluia. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.